graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Diga-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por erros caminhos, sem achar cidade em que habitassem, famintos e sedentos, e desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu pelo caminho direito para que fossem a cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois descedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflições e infernos, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração e caíram, e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois arrombou a porta de bronze, quebrou as trancas de ferro, os estupros por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram à porta da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhe a sua palavra e os sarou. Ele os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ação de graças e proclamem júbilo às suas obras. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Ele falou e fez andar o vento tempestuoso que levou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos no meio destas angústias, e desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-lhe também a assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto saudável, por causa da maldade dos seus habitantes. Converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem. Semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito, o gado deles não diminuiu, mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Lança ele o desprezo sobre os príncipes e faz andar errantes onde não há caminho, mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e lhe prospera famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Dei o 43 comigo agora. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Vamos orar? Feche os teus olhos agora e vamos consagrar esse espetáculo, essa cantata na presença do Pai. Porque eu creio, o poder de Deus vai se manifestar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite. Sabemos que o teu Espírito está aqui, Pai. E Senhor, sabemos que hoje o mundo comemora o Natal, apesar do Senhor não ter nascido nessa data, mas nós estamos aqui para te exaltar mais um dia, como fizemos todos os finais de semana do ano de 2021. E esse final de semana nós consagramos de maneira especial na tua presença, e que os céus se abram sobre esse lugar, Senhor, que haja chuva de bênçãos, e assim como tu visitaste o teu povo e prosperou as famílias e abençoou, vem nos abençoar. Que quem veio aqui nessa noite sairá daqui com uma porção diferente, poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. E a Senhor, vamos começar, pode se assentar. Vamos começar então a nossa super cantata, que foi ensaiada, trabalhada com os nossos levitas abençoados. Vamos dar uma salva de palmas para eles antes de começar o trabalho.
Vamos adorar o Senhor. Escura noite está e uma estrela no céu anuncia o nascimento do Deus Emmanuel. E seu nascimento é o cumprimento da maior promessa que Deus nos deixou. Um menino nasceu na cidade de Belém. Humilde nasceu o Rei dos Reis. Humilde nasceu o Rei dos Reis. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, forte Deus, Pai da eternidade, príncipe da paz. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Fria escura noite está e uma estrela lá no céu anuncia o nascimento do Deus Emmanuel. E seu nascimento é o cumprimento da maior promessa que Deus nos deixou. O menino nasceu na cidade de Belém.
Glória a Deus. Em Jesus. Como é bom, né? Como é bom quando nós podemos adorar ao Senhor sem reservas. Como é bom quando o nosso coração se quebranta na presença de Deus. Nós sabemos que as pessoas hoje, elas desesperadas, andando de um lado para o outro, buscando um prazer momentâneo, mas nós temos o melhor prazer, que é o prazer eterno. E você está no melhor lugar da terra hoje, porque você está na presença do Eterno, você está na presença do Pai Eterno. Então olha para quem está do seu lado e fala: você está na presença do Pai Eterno. Quando a gente fala daquilo que é eterno, a gente está falando de algo infinito. E o nosso Deus, Ele é um Deus infinito. O nosso Deus é um Deus que Ele não tem começo e Ele não tem fim. Porque Deus, Ele não existe. Pastor, misericórdia, estou vindo na igreja para o senhor falar que Deus não existe, né, senhor Edson? O senhor está aqui hoje, estou feliz. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida do senhor Edson, né? Como que pode? Deus não existe. Deus não existe, sabia disso? Porque tudo existe porque Deus criou. Mas Deus não existe. Deus é. Ele é. A minha mãe ficava com uma loucura. Quando a gente era mais adolescente, falava assim, falava para minha avó era missionária. Aí minha mãe falava assim: mãe, eu sei que tudo foi criado por Deus, mas e Deus? Veio da onde? A minha avó falava: não mexe com essas coisas, menino, porque é mistério, e se você pensar nisso, você vai ficar louca. Porque na verdade tem coisas que Deus não nos permite ter a revelação, porque simplesmente Ele é. Ou seja, ou a gente crê ou a gente não crê. Mas eu creio que se você entrou aqui com algum tipo de dúvida, você vai sair daqui crendo. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus vivo. Olha para quem está do seu lado e fala: o teu Deus é um Deus vivo. Nós não servimos a um Deus que não tem boca, ou que tem boca mas não fala. Nós não servimos a um Deus que tem olhos mas não enxerga. Nós não servimos a um Deus que tem ouvidos mas não ouve. Salmo de número 115. Nós servimos a um Deus que Ele vê, que Ele ouve, que Ele fala e que Ele toca. E eu creio que nessa noite você vai ter uma experiência. O Senhor, durante esses louvores aqui dessa cantata, o Espírito Santo vai te tocar. E você vai falar: meu Deus, é diferente quando a gente serve a um Deus que toca, um Deus que fala, um Deus que vê, um Deus que ouve. E nessa noite nós viemos aqui para falar com esse Deus. Quem veio aqui para falar com esse Deus? E Deus, Ele se revela ao homem da maneira mais clara quando Jesus nasce. Quando Jesus nasceu, Deus se revelou em carne. João capítulo 1: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E muitos não perceberam. Muitos não perceberam. E os israelitas, que eram os irmãos dele, além de não perceber, ainda desprezaram ele. Mas em João 1, a palavra de Deus fala: Ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Quem não recebeu, não recebeu, mas nós recebemos Jesus na nossa vida. Nós temos Jesus como Messias, como nosso Senhor e como nosso Salvador. Não o Jesus da cruz, aquele Jesus que tem uma cara de sofrido, que não pode fazer nada por ninguém, não. O Jesus que ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. E esse Jesus, Ele subiu aos céus e Ele fez uma promessa: eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu fiz até uma brincadeira com uma pessoa no Instagram, que os flamenguistas estão tristes, né? Que o Palmeiras foi campeão, tudo mais. E colocaram a foto do Renato Gaúcho com o cabelo do Jorge Jesus, dizendo assim: volta, Jesus. Aí eu escrevi embaixo: esse Jesus não vai voltar, mas eu conheço um que há 2022 anos atrás morreu na cruz do Calvário, e ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos e prometeu que vai voltar e buscar a sua igreja. Esse Jesus que está sentado no trono, a Bíblia fala, à direita do Pai, que em Atos no capítulo 7, quando Estevão foi apedrejado, foi um dos primeiros mártires da história do cristianismo.
quando Estevão foi apedrejado, e que ele falou de Jesus e por isso ele foi apedrejado, mas até o fim ele guardou a sua confissão de fé, e ele disse assim: vocês podem me apedrejar, mas eu não vou negar a minha fé. E aí as pessoas que estavam ali do Sinédrio, mestres, doutores da lei, não tiveram nenhuma misericórdia, apedrejaram ele. Ele morreu, o sangue dele foi derramado, as vestes dele, a Bíblia fala que ficou aos pés de um jovem chamado Saulo, que mais tarde se transformaria em um Paulo. E aí então a Bíblia fala que houve uma grande revelação do Senhor Jesus ali para aquele homem, porque quando ele foi apedrejado, que ele fechou os olhos, ele disse assim: Senhor, recebe o meu espírito. Quando ele disse: Senhor, recebe o meu espírito, a Bíblia fala que o céu abriu e ele viu Jesus no trono, e Jesus estava sentado, igual você está sentado aí, igual eu estava sentado ali. Mas a Bíblia fala que quando Estevão entrega o espírito, e que Estevão é apedrejado por causa do nome dele, do jeito que ele estava sentado, ele não ficou, ele levantou para dizer assim: você venceu, Estevão. Eu te recebo hoje aqui no céu de braços abertos, porque você não negou meu nome aí na terra. Quando a gente geralmente fica de pé, é porque a gente quer dar honra a alguma coisa ou alguém. É ou não é verdade? É muito ruim. Geralmente você vai ficar. Eu faço muitas visitas ministeriais, né? E tem gente que às vezes na visita não é convertido, a gente respeita. Aí a pessoa recebe você com todo aquele amor, aquele carinho: ô pastor, tudo bem. Mas tem gente que tem um coração duro. Assim: eu não quero saber de pastor, não quero saber de igreja, eu não vou, não vem não, porque eu não vou. E às vezes a pessoa, por essa dureza, ela não sai do lugar que ela está, ela fica sentada onde ela está. O que ela está querendo dizer com isso? Para mim você não é nada, você não pensa que você vai me converter, não. E quantos desses que hoje estão aqui na igreja, que eu fui visitar, teve um irmão uma vez lá em Osasco, que eu entrei pela porta da frente, e a namorada dele falou: ó, ele acabou de fugir pela porta do fundo. Ele lutava jiu-jitsu. Aí depois não teve jeito, na segunda visita ela trancou a porta das palavras que eu falei, lembro até hoje da palavra que eu ministrei naquele dia. E depois o Senhor Jesus tirou as escamas dos olhos dele, ele teve uma experiência com o Senhor Jesus, e ele ficou firme na presença de Deus. E ele falou assim: pastor, agora eu vou ensinar jiu-jitsu para todos os crentes. Eu falei: meu Deus, você vai arrumar um problema para mim. Colocou um tatame na igreja e começou a dar aula para as crianças carentes lá da região que eu era pastor. E quantas vidas, quantos jovens saíram das drogas através do jiu-jitsu? Jiu-jitsu de Jesus, JJJ, uma grande bênção do Senhor. E ele começou a tocar baixo na igreja, ficou firme, e até hoje ele lembra dessa história. Ei pastor, aí você foi na minha casa e eu corri pela porta do fundo, hein? Graças a Deus que a minha sogra trancou. E aí é assim que acontece, irmãos. Quando Jesus ele quer alcançar a vida de alguém, então não adianta a pessoa correr, porque ele não é aquele que vai te obrigar a nada, mas ele com certeza, o Espírito Santo dele vai tocar no teu coração, e você vai sentir algo que você nunca sentiu na tua vida, e você vai ouvir a voz do Senhor Jesus te chamar pelo teu nome. E nessa noite você veio aqui porque Jesus te chamou pelo teu nome. Talvez você fala: eu vim convidado por alguém, eu vim convidado por um amigo, eu vim convidado por um parente, eu vim convidado por um colega. Não, foi o Espírito Santo que te convidou, porque ele queria falar com você nessa noite. Ele queria mostrar para você que você é um escolhido, um eleito, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quando a gente é chamado, a gente vai para a presença do Senhor. E como eu sou escolhido? Quando eu aceito o chamado dele na minha vida. E se tem alguém aqui nessa noite, que você veio aqui porque é Natal, porque foi convidado, e agora você já está sentindo que Deus está falando com você, a maior certeza que um homem pode ter na vida dele é a certeza da vida eterna. É a certeza de que se ele fechar os olhos hoje, quando ele abrir, ele vai abrir na presença do Senhor. Quem tem essa certeza? Eu vou te falar uma coisa, a Bíblia fala em Romanos, a gente tem que se basear na Bíblia. Romanos, capítulo 10, abre a sua Bíblia comigo, quem trouxe Bíblia. Romanos, capítulo 10,
no versículo 9. Pastor, eu tenho certeza, mas espera aí, calma. Vamos se basear no que Deus falou? Como é que eu tenho essa certeza? Quando eu fiz o que Deus mandou. Se eu faço o que Deus mandou, eu tenho certeza da minha salvação. Quem achou Romanos 10:9? Olha o que a Bíblia fala. Se com a tua boca, acharam? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e com o teu coração você crê que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Então são duas coisas que você tem que fazer para ter a certeza da tua salvação. Primeiro, confessar Jesus com seus lábios. Quem quer ter a certeza da salvação hoje? De verdade. Então fala assim comigo. Só você que ainda não fez essa oração e você deseja fazer para ter a certeza da sua salvação. Você vai confessar Jesus com os lábios e você vai crer. Porque não adianta, você não vai confessar sem crer. Você crê e confessa. Quem crê? Agora eu vou perguntar. Quem crê que Jesus Cristo morreu na cruz e ao terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos? Há 2022 anos atrás. Você pode ir nos túmulos dos grandes líderes mundiais. Você vai no túmulo dos papas que já se foram, vai estar lá dia de nascimento, dia de morte. Você vai no túmulo lá do Che Guevara, vai ter dia de nascimento, dia de morte. Você vai no túmulo do Gandhi, vai estar lá dia de nascimento, dia de morte. Você vai no túmulo do Buda, vai estar lá dia de nascimento e dia de morte. Você vai no túmulo da Madre Teresa de Calcutá, vai estar lá dia de nascimento e dia de morte. Mas se você for em Israel, você vai ver um túmulo lá que foi colocado um morto, e esse morto era Jesus. Tem o dia que ele morreu, mas depois de 3 dias ele ressuscitou. Tem dia de nascimento, tem dia de morte, mas teve um dia que foi o terceiro dia, o domingo, que ele ressuscitou e vive eternamente. Em Israel não há corpo, não há ossos, não há restos mortais. Está escrito assim: Ele não está mais aqui, Ele vive. E é esse Jesus que eu estou te falando hoje. Não Jesus de uma placa de igreja, porque Jesus é mais que uma placa de igreja. Aliás, se placa fosse importante, ele ficava para fora. O mais importante é a igreja viva, que nós estamos aqui na presença do Senhor. Juntos nós somos a igreja verdadeira, a união. E hoje então, quem aqui, vou perguntar de novo, quem aqui debaixo dessa ministração quer ter a certeza da sua salvação? Quem crê nessa palavra, Jesus ressuscitou, crê mesmo? Então fica de pé quem crê. Quem crê fica de pé no seu lugar. Na verdade é ministrar outra palavra, mas o Senhor trouxe essa aqui no meu espírito agora, nesse momento. Por quê? Porque eu falo aqui o que eu quero, o que o Senhor quer que eu fale. E você que crê, você crê com o coração, agora vai confessar com os lábios. Põe a mão no coração. Só quem crê que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e quer ter a certeza da sua salvação eterna. Feche os seus olhos. Pode fechar, que não tem ladrão aqui para te roubar, fica tranquilo. Às vezes o pessoal fica com o olho aberto e fecha. Não, pastor, nós estamos vivendo, né? Põe a mão no coração e fala assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu te recebo como único Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero ter a certeza da minha salvação. Jesus, entra no meu coração e seja o único Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, e que de lá não será nunca mais. Jesus, só em Ti há esperança, só em Ti há luz, e só em Ti há vida eterna. Por isso, Senhor, eu vou sair daqui nessa noite com essa certeza. Agora eu vou orar por você.
Quero só fazer uma pergunta antes, com os olhos fechados ainda, com todo mundo com os olhos fechados ainda. Quem fez essa oração pela primeira vez? Pastor, nunca tinha confessado Jesus ainda. Levanta sua mão, faz o sinal. Deus abençoe. Olha quantas vidas salvas. Deus abençoe. Olha quantas vidas salvas. Deus abençoe. Olha quantas. Aleluia. Vamos orar por essas vidas, Senhor Jesus. Vamos orar, igreja, por essas vidas? Senhor Jesus, aqui estão estas vidas. Senhor, essa igreja não é minha. Eu sou o gerente, tu és o dono dessa igreja. Eu peço a ti, reveste estas vidas. Tenham um encontro verdadeiro contigo. Se tudo que nós fizemos nessa cantada foi só para ganhar essas vidas, já valeu a pena, Senhor. E que o Senhor as receba e que elas tenham realmente a experiência com teu Santo Espírito. Eu consagro esse momento e abençoo em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Pode se assentar. Você que fez essa oração pela primeira vez, confessou Jesus, recebeu Jesus, nós queremos te conhecer melhor. Tem uns que eu já conheço, mas aí deixa o teu telefone aí. E nós vamos entrar em contato com você, vamos te mandar uma carta de boas-vindas e você ganhou mais uma família na terra, a família espiritual. Amém? Em nome de Jesus. E Jesus nasceu em muitos corações aqui nesta noite. Amém? Glória a Deus. Jesus nasceu. Jesus nasceu. Pensa que Jesus ainda é um menino, mas Jesus não é mais um menino. Ele continua nascendo nos corações. E que você verdadeiramente presta ele. Isso. Por isso que eu gosto do meu velho. Meu velho nunca me deixa na mão. Eu tento trocar ele, irmãos, mas eu estou desde o início com ele, ele nunca me deixa na mão. Eu acho que eu vou estar com 100 anos aqui, ele vai estar comigo. Eu tento, vocês veem que eu tento. É o meu velho, ó, todo oxidado já, ó, de baba do pastor. Tá pegando meu papo aí, né? Mas vocês não são, porque a saliva às vezes cura, né? É demais, né? Então, irmãos, é assim que acontece. Às vezes o velho é que resolve, né? Os novinhos que não é de bom, não, o velho que resolve. Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, você sabia que tinha um rei que queria matar ele? Quem sabia? Quando Jesus nasceu, o rei sabia que era o Salvador, poderia ser o Messias, o Salvador, falou: vou matar ele, não vai viver. Perseguiu para matar. José, pai de Jesus, o anjo apareceu para ele à noite e falou: sai daqui e vai para outro lugar, porque Herodes procura matar o menino. E José levou Jesus para outro lugar, fugiu. E depois de algum tempo, o anjo revelou para ele: agora volta. Volta que o que queria matar o menino já morreu. Ele voltou depois. Mas antes dele voltar, a Bíblia conta em Mateus, abra sua Bíblia em Mateus, Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Olha como eu gosto de você. Mateus capítulo 2. Olha só. Vocês acharam? Diz assim, ó: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto tempo em que a estrela apareceu. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-nos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei
partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entraram na casa, viram o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, leia comigo agora, entregaram-lhe suas ofertas. O que eles entregaram? Ouro, incenso e mirra. E sendo por divina advertência prevenidos em sonhos, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho. 3 sábios, 3 magos visitam Jesus no nascedouro, e Herodes queria matar. Mas contrariamente do que o Herodes queria fazer, esses 3 magos seguiram a estrela. Eles seguiram. Daqui a pouco as crianças vão se apresentar, você vai ver a estrela. Eles seguiram a estrela no oriente e foram seguindo, porque havia uma profecia do profeta Isaías que quando essa estrela aparecesse é porque o Messias tinha nascido. E quando eles viram a estrela, o coração deles se alegrou e eles seguiram a estrela até onde estava o menino. E quando eles acharam o menino, como diz a mãe, menino, 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 eles olharam aquele menino e falaram: está aqui o Salvador da humanidade. E aí eles falaram: vamos honrar o menino, vamos honrar a Jesus. Levaram ouro, incenso, ouro, fala comigo, ouro, incenso e vinho. E hoje, nessa noite, tem alguns que querem ver Jesus morto, tem alguns que querem ver a igreja fechada, tem alguns que querem, infelizmente, sentimentos contrários para que a obra de Deus pare. Mas eu não sou Herodes, eu sou os 3 reis magos. No meu coração não há nenhum outro sentimento a não ser adorar a Jesus Cristo. Eu tenho falado isso ao Senhor, que por todos os dias da minha vida eu quero que o Senhor conte comigo. Deus não precisa de mim, mas Deus conta comigo. Eu quero que Deus conte comigo. O que eu puder fazer pela obra de Deus, eu vou fazer em nome de Jesus. Amém? Vocês sabem que canso de falar, a gente fala: o pastor está ficando velho, repete sempre a mesma coisa. Mas vocês sabem que eu não vivo na igreja. Graças a Deus por isso. Fala assim comigo: graças a Deus por isso. Eu sou menos um peso para essa igreja. Hoje, graças a Deus, eu e a Fran, nós pagamos as nossas contas através da empresa que Deus nos deu. Amém, Deus? Então, a obra de Deus ela tem sustentado através disso. Que hoje você, se você veio adorar a Jesus, e se Deus tocar no seu coração, só se Deus tocar, se Deus não tocar, não tem problema. Deus não vai deixar de te amar por causa disso. O Senhor ama todos de maneira igual. Mas se Deus tocar no teu coração, você fala: pastor, eu quero também entregar o meu precioso, o meu ouro, o meu incenso e a minha mirra na presença de Deus. O valor que Deus tocar no seu coração, você vai ajudar a igreja para que essa obra continue, se fortaleça, e a cada dia essas portas estejam abertas para salvar mais e mais vidas. Amém? Então, nesse momento, coloque o gasofilácio, por favor, no centro. Quem sentir no coração pode sair do seu lugar e depositar sua oferta no gasofilácio. Enquanto isso, vai a terceira música. Já foi a terceira música, quero que saque seu fone. Agora qual é? Isaías 9, olha só, Isaías 9, o menino nasceu. Vamos louvar o Senhor enquanto isso, em nome de Jesus. O microfone, tá vendo? A gente deu o melhor, hein?
Estenda suas mãos sobre as ocupadas, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós concedemos cada oferta, cada voto, cada dízimo na tua presença, Senhor. Muito obrigada, Pai, por cada vida que tem colaborado, que tem realmente, Senhor, se entregue para que a tua casa permaneça aberta. Que o Senhor, meu Deus, venha abençoar cada um. Em nome de Jesus, que o Senhor venha multiplicar, abrir realmente a janela dos céus, Pai, e honrar a fé e a fidelidade de cada um. É que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu Deus. Glória ao Senhor. Pode sentar, igreja. Vamos continuar aqui louvando a Senhor. Quantos estão felizes de estar na casa de Deus nessa noite? Amém? Sua presença aqui, Senhor, eu posso sentir.
Bíblia diz que nós não tivermos um coração como de uma criança, opa, faz escadinha ali, ó, opa, nós entraremos no reino dos céus. E nós começamos, quem lembra o nosso Kids como era? Na outra igreja era uma caverna.
A caverna do Batman, ou a caverna de Elias, gospel, né? E hoje, que só tem crescido, assim, já tem ficado tudo doido. Mas é uma grande bênção, porque aqui está o futuro. Aqui está o futuro do Evangelho no Brasil, amém? Aqui estão aqueles que vão ter o legado de Cristo e que vão levar a palavra de Deus para as próximas gerações. Aqui estão os próximos pastores, pastoras, mulheres e homens cheios do Espírito Santo de Deus. Vamos louvar agora em nome de Jesus, né? Jéssica vai revelar a sua face cantora. Então, amém. Ah, mas daí não vale, tem que ser daqui. Não, mas vem aqui.
2, 3. Feliz Natal! Vamos estar de pé para terminar? E mais uma não, tá certo, né? Senão eu fico cortando você. Olha, eu agradeço a presença de cada um que esteve aqui. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. O Natal não é comida, o Natal não é... Ah, já saiu? E a gente tem que jogar comigo. Sabe que as crianças, elas têm um poder que Deus derrama sobre elas para profetizar. Eu queria que elas profetizassem junto comigo, mas aí já desceu. Não tem problema. Mas eu queria que a gente tivesse uma oração agora, especial, pela vida do Felipe. Felipe que ia fazer o solo dessa música, mas ele ficou doente. Muito doente mesmo, sem ele conseguir levantar da cama e não pôde vir, ficou muito triste. E também a vida da nossa querida Tainá, que também, mesma coisa, começou a vomitar, não sei o que, febre, né? E também o Hipólito também acabou ficando doente também. Então você vê, o espírito de doença sai. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, em nome de Jesus, nós declaramos sobre a vida dessas pessoas que ficaram doentes, a vida do Felipe, a vida do Hipólito, a vida da Tainá, e se também tem outras pessoas que ficaram doentes. A Alícia também ficou doente, eu fiquei sabendo, mas ela estava aqui para a honra e glória do Senhor. Então, meu Deus, que a tua presença, que a tua bênção seja sobre estas vidas e que elas sejam curadas agora em nome de Jesus. Que todo vírus que tem andado, essa pandemia, Senhor, que, meu Deus, matou tanta gente, mas eu peço a Ti, Senhor, guarda a cada um de nós, que a marca do sangue do Cordeiro esteja sobre as nossas casas. Eu te peço, espírito de morte, de enfermidade, o espírito do acidente, que também nesta época do ano acontece com muita gente, mas eu declaro sobre a nossa casa a proteção do Altíssimo, sobre a nossa casa a proteção de Deus, e o Senhor envia os seus anjos para nos guardar e nos livrar. Receba agora essa presença do Senhor na tua casa, e se tem alguém aqui doente, receba a cura agora no teu corpo, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, você sai daqui curado e curada, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Acende a luz. Olha, eu quero fazer um convite para quem não vai viajar. Todos os anos, eu já sou pastor há 16, eu já fazem 20 e poucos anos que eu passo a virada de joelhos à meia-noite na igreja. Te convido, você que não vai viajar, vem passar com a gente. Vai ter aqui o culto da virada, e depois nós vamos ter um churrasco aqui, tá bom? A gente vai oferecer um jantar aqui depois do culto. Pastor, então eu vou vir agora, hein? Glória a Deus. Eu estou brincando, mas venha, vamos receber o alimento espiritual, depois vamos estar em comunhão aqui na presença de Deus. A melhor coisa que a gente faz, irmãos, porque nós sabemos que na virada do ano, muita mortandade, muito mal que se renova para o ano que vem, mas na nossa vida só vai ter bênção em nome de Jesus. Amém? Declara assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Antes de dar a bênção, eu quero agradecer a todos envolvidos, meu querido Israel. Um aplauso ao Senhor pela vida de Israel. Meu irmão, dizer que vai vir uma vez por mês, né? O Senhor lá na rua. Paulinho, um aplauso ao Senhor pela vida de Paulinho. Está com a gente o ano inteiro me aguentando. Nada como o Natal para a gente fazer, né? A reconciliação. A nossa Carlinha, abençoada. Fiel, e nós sabemos que lá do céu a nossa tia está aplaudindo o Senhor também, né? A presença do Senhor. O Gideão. Coração do Senhor, não é o da Bíblia, mas é o da Restaura. Tem aqui o Diogo. Tem pouco tempo, mas a gente parece que já está junto há tanto tempo, né? O Espírito Santo conecta. Nosso saxofonista que veio para ajudar também. Eu beijo deles. Agora no coração também. E o meu querido que organizou a cantata esse ano.
pastor, eu nem que for, eu vou viajar e depois eu volto para lá, veio do interior só para tocar. Glória a Deus. Isso a Bíblia fala, honra sem honra. E também a nossa querida Zoe, que está aqui. 31/12, ele está 22 horas. Receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que as ricas consolações e misericórdias do Altíssimo estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Eu declaro que esse Jesus vivo, ele vai embora com você hoje porque ele é onipresente. E você vai ver que, olha, estou vendo o Senhor dando presentes dos céus aqui, nessa noite. Oh, Ramanabashuri cantarás. Muitas bênçãos sobre a tua vida. Oh, Rebashuri canta. Vejo pessoas que estavam preocupadas e o Senhor está falando, acalma o teu coração, porque eu vou já resolver todas as coisas. Receba. Eu te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cumprimente aí as pessoas. Aplauda o Senhor.